Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, perdoando todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na sã doutrina da salvação eterna, salvo uma vez, salvo para sempre. Mais uma vez, quero aqui agradecer a Deus, como seu príncipe, para mais uma gravação de mais um vídeo acerca da sã doutrina, filhos de Abraão, a generosidade. Claro, quero desde já agradecer a Deus também por aqueles que já estão inscritos no canal e continuem sim dando seus likes, compartilhando vídeos, fazendo comentários de acordo com o que Deus nos está revelando pela sua palavra. E assim nós glorifique a Deus. E também agradeço a Deus e peço por aqueles que ainda não estão inscritos, que se inscrevam também no canal, façam comentários, deixando também o seu like e fazendo comentários de acordo com o que Deus está falando também aos seus corações e assim também glorifiquem a Deus. Hoje o tema, dando continuidade a respeito da prosperidade dos filhos de Abraão, o tema hoje tem como nome a sã doutrina de Cristo, filhos de Abraão, a generosidade. O que é a generosidade? A generosidade é a porta da prosperidade dos filhos de Abraão. É ela quem traz as manifestações do que a palavra chama de ampla suficiência, do que a palavra chama de vida e vida com abundância, que nos traz uma riqueza que nada tem a ver somente com bens materiais, mas tem a ver com a ausência de necessidade. Hoje o tema é este: a generosidade dos filhos de Abraão. Desde já, queremos a Deus declarar cativos todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, para que sejam destruídas toda fortaleza, anulado todo sofisma, toda altivez, todo o impedimento que se opõe, se levanta contra o estudo desta palavra, contra o conhecimento de Deus para as nossas vidas. E desde já te pedimos também, Pai, dar-nos, meu Pai, a sua palavra como maçãs de ouro e salvas de prata, que a tua palavra, meu Pai, dita ao teu tempo. Assim nós oramos para a glória de Deus e assim seja para a glória de Deus. Vamos ao estudo. A palavra hoje, o texto básico está em Provérbios. Provérbios, no capítulo 11 de Provérbios, está o texto básico deste tema hoje chamado a sã doutrina de Cristo, filhos de Abraão, a generosidade. Diz assim a palavra do Pai a respeito da generosidade. Tenho falado nos meus temas anteriores a respeito dos dízimos, aonde se paga dízimo, aonde se devolve a parte que Deus nos tem abençoado, nos tem feito prosperar. A Bíblia chama de dízimo. E somente pode ser retornado ou pago os dízimos no templo, ou seja, na igreja, aonde nós congregamos, e assim como lugar que Deus escolheu para nós congregarmos e ali aprendermos, ou seja, crescimento espiritual, aprendendo ali
de acordo com a sua palavra. A palavra chama temer ao Senhor. A palavra hoje diz santificar. Ali, porque a palavra do Senhor, pregada por aqueles que Deus levanta sobre as nossas vidas, ela tem o poder para santificar, diz a palavra. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então, se alguém hoje está numa congregação, num templo, numa igreja, neste lugar você tem que sim pagar o dízimo, porque você está dando despejo. Não estando congregando, não se preocupe, você não é obrigado a dar dízimos. Você anda na generosidade em obras onde nós abençoamos vidas e somos também abençoados por pessoas. Então, dízimos é para dar mantimento à casa do Senhor, nunca à casa do pastor, como muitos hoje estão vivendo, estão luxando às custas de dízimos e ofertas dos membros da igreja. Não, o dízimo é para dar sustento à casa do Senhor. E o pastor viva, diz a palavra do Evangelho, viver, não luxar, não esbanjar riquezas, como hoje é um escândalo, até mesmo na vida daqueles que se diz que hoje têm ministérios, até de músicas, né? Louvores. Eles dizem que são louvores, mas na verdade são músicas que muitas delas não têm diferenças das músicas seculares. Então, muitos deles também têm cobrado altíssimos cachês em determinados lugares onde eles vão, principalmente igrejas, cachês absurdos, que quem paga esta conta é o povo de Deus. Então, tome cuidado, meus amados irmãos, porque a palavra deixa bem claro que dízimos é cobrado somente na casa do Senhor, seja o lugar que escolheu. Isso significa que muitos estão em lugares que têm nome de igreja, mas não são igrejas constituídas por Deus, porque também a palavra diz que nesses tempos muitos viriam e fariam comércios do povo de Deus. Ou seja, muitos, nós vamos ver isto, que é chamada a palavra do contentamento, né? Eles estão descontentes e acham que a graça de Deus ou a piedade é uma fonte de lucro. Nós vamos ver isso. E muitos têm aí o título de pastor, o título disto, têm roubado o povo de Deus. No Antigo Testamento, Malaquias diz que era o povo que roubava o Senhor, não dando dízimo ali na casa do Senhor. Hoje são pastores disfarçados, né? Lobos disfarçados de ovelha, lobos roubadores por dentro, diz a palavra, que hoje está roubando o povo de Deus, impondo um jugo, né? Até mesmo com expressões de maldição, através de Malaquias, que Malaquias não é para a igreja, não serve para exortar, encorajar a nós a praticar voluntariamente, íntimo, ofertas, abençoar vidas e sermos abençoados, diz a palavra em Gálatas. Faça o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vamos ao tema, então, dízimo e ofertas, dízimo principalmente no templo. Se você não está congregando, não tem uma igreja, não pague dízimo, não pague, porque você não está dando despejo. Mas ore a Deus para que Deus te mostre obras de generosidade, das quais manifesta que nós somos filhos de Abraão e somos generosos. Aí a palavra, e aí somente, grave esta palavra, somente os generosos dentro desse desígnio de Deus, estes sim prosperam, diz a palavra. Ah, eu sou dizimista. Não, você não prospera porque você é dizimista. Você é dizimista porque Deus já te fez próspero. E aí você tem um lugar para congregar, pague mesmo disso, não negue não. Mas quanto à prosperidade dos filhos de Abraão, ela tem como fundamento a generosidade. A generosidade. Vamos ver isto na palavra? Ok, Deus é fiel. Vamos à palavra em Provérbios capítulo 11, versículos 25. É o tema, tá? O texto básico, diga aqui a palavra. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado.
ok? A palavra diz aqui, não diz aqui, o dizimista, a alma generosa, esta prospera. E quem dá a beber, a este também é descedentado, diz a palavra. O que é? É a palavra que o Senhor disse, dá e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, generosamente vos dá. Ou seja, o retorno da prosperidade do povo de Deus em resposta à generosidade, não como dizimista, dízimo, já está dizendo a 10ª parte daquilo que você tem que retornar à casa do Senhor. Se você tem uma igreja, dízimo, é para isso. E observe que eu já falei, vou falar mais uma vez, se os dízimos estão sendo consumidos, diz a palavra, como diz, para que haja mantimento na casa do Senhor, ou seja, que envolva toda a obra da casa do Pai e principalmente na pregação do Evangelho. Ao pastor ou ao líder que Deus constitui aí neste templo, a ele é dado a viver do Evangelho, a não luxar como hoje escandalosamente está aí manifestado, onde muitos julgam até esta palavra como desculpa, digno do seu salário ao trabalhador. Salário, a palavra está dizendo salário, viva do Evangelho, não luxe do Evangelho. Você tem direito a uma casa boa, sim. Tem direito a ter cada uma das suas necessidades cumpridas, sim. Mas não tem nenhum direito de viver uma vida arregalada, enquanto a viúva, a pobre, a necessitada, muitas das vezes, nessas igrejas, passando necessidades, enquanto esses líderes estão aí luxando de forma escandalosa, tanto para a igreja como para o mundo. Então, a palavra diz que a alma generosa, esta prosperará. Veja aqui no versículo ainda, no versículo 24, diz assim a palavra, ainda no mesmo capítulo de Provérbios, né? Diz assim a palavra, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Aí vem a palavra. Quem dá liberalmente, a Bíblia diz, o generoso. Por que ele dá? Porque ele prospera. Prospera com a bênção do Senhor. Ali a palavra, em Provérbio também diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto, diz a palavra. Então, quem prospera? Que a igreja, hoje, nos dias de hoje, a igreja avarenta, que os líderes são avarentos e tornam também os crentes, os membros avarentos, quando eles simplesmente acham que é dizimista e, como dizimista, encruta os braços para as muitas manifestações, diga a palavra. As 3 principais, eles fecham as mãos, não abrem a mão de jeito nenhum e chegam eles mesmos a dizer que eles não têm mais nenhuma responsabilidade porque eu pago dízimo, eu sou dizimista e Deus tem que abrir as janelas do céu. E isto se tornam avarentos em vez de generosos, como nós acabamos de ver. O liberal, a quem dá liberalmente, Deus faz o que? Acrescenta mais e mais. Aí vem, a alma está o que? Generosa. Ela está pronta sempre a abençoar, como disse a grande promessa do chamado de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, se tua bênção. Ok? Então, os filhos de Abraão é uma bênção. Quando perguntaram, quando disseram ao Senhor que não era escravo, era filho de Abraão, a resposta de Cristo foi, se és filho de Abraão, pratique as obras de Abraão. E Abraão era generoso, e assim nós temos também que ser generosos, diga a palavra do Pai. Então, a palavra vai mostrar aqui também que nós não temos que somente sermos dizimistas. O dizimista, na casa do Senhor, quando ele congrega, não é, vou dizer assim,
um mandamento da lei. É uma consciência com entendimento de que ele faz parte de uma congregação, de um lugar que ele dá despesa. Então ele tem que dar seu dízimo, tem que dar 10% ou a 10ª parte de tudo que Deus o abençoa. Não fazendo assim, aí sim, você está roubando o Senhor. Mas eu acredito que, conforme aqui a palavra, quando nós estamos selados com o Santo Espírito, nós temos em nós, pela sã doutrina, ativado esta liberalidade e esta generosidade através da manifestação do mover do poder do Espírito Santo. Eu creio, assim eu creio, em nome de Jesus Cristo. Ok? Então, em Mateus 23, no versículo 23, vai dizer assim a palavra do Pai com relação aos dizimistas avarentos. E hoje é o que está acontecendo. Que muitos, pelo fato de serem dizimistas, acham que não tem que cooperar, nem ajudar, nem fazer mais nada, negligenciando aí preceitos importantes, diz a palavra, que faz parte da vida dos filhos de Abraão. Em Mateus 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dais, olha lá, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ok? Devias. Devia sim ser dizimista. Tem que ser dizimista se tem um lugar para congregar? Tem. Você tem que pagar o dízimo. Você está dando despesa na casa do Pai, você tem que pagar o dízimo, devolver parte da prosperidade que Deus te dá, 10% é chamado. Mas você não pode desprezar preceitos importantes da lei moral, do caráter de Deus, que a palavra diz aqui, a justiça, a misericórdia e a fé. Ok? A justiça, porque a palavra diz que o justo vive pela fé, vive na prática da justiça que Cristo nos fez da parte de Deus. Aí vai dizer misericórdia, ou seja, você se compadece com as necessidades de todos, principalmente dos santos, dos da família da fé. E depois vai dizer da fé, porque você, tudo, diz a palavra, provém da fé. E tudo que não provém da fé, na vida dos salvos, dos eleitos, dos romanos, é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado, diz a palavra, porque a palavra diz que o justo vive pela fé. Justiça, misericórdia e fé são preceitos que estão ligados na vida dos filhos de Abraão. Então, muitos dizem, eu sou dizimista, e não quer fazer mais nada, e vive fazendo o controle disso, o controle daquilo, que o mundo chama hoje de mão fechada, chama de mesquinho, né? O povo de Deus não tem que ser mesquinho, o povo de Deus tem que ser abundante em toda boa obra, principalmente da generosidade. Vamos lá para a 2 de Coríntios, ainda esta igreja, né, a Macedônia, a igreja da Macedônia, que tornou-se ela modelo para as demais igrejas no mundo inteiro, como está sendo hoje também para as nossas vidas, diz aqui a palavra, né? Diz que esta igreja, ela tinha de tudo. Era uma igreja poderosa em conhecimento, na palavra, no amor, tá? E diz que faltava um dom, chamado o dom da graça, da prosperidade. Eles não tinham manifestado ainda esta graça. Por isso, era uma igreja, diz aqui no versículo 1 do capítulo 8, vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida a igrejas da Macedônia, porque em meio de muitas provas de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza. Eles eram profundamente pobres. A profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza, olha a palavra, da generosidade, da sua generosidade.
não foi o dízimo. Eu creio que essa igreja aqui, elas contribuíam internamente ali com os seus dízimos, como nós vimos ali em Mateus, mas estava negligenciando umas coisas, e aí estava travada a graça da generosidade na vida deles. Quando eles ouviram Paulo e viram falar a respeito desta boa obra, eles rogaram a Paulo, diz aqui a palavra, no versículo 3, diz assim, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram, o que é lá da palavra de provérbio, voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participar da assistência aos santos. Aí a palavra vai dizer aqui, no versículo 7, né? Já vai dizer assim, como, porém, em tudo manifestaste superabundância, tanto, a igreja tinha tanto na fé, na palavra, como no saber, no conhecimento, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Aí Paulo vai dizer, assim também abundeis nesta graça. Que graça? A graça da generosidade, que deu aí o entendimento de que eles não eram pobres. Cristão não é pobre. Eu não tenho nada para dar. É mentira. Você precisa ser ensinado e conhecer a sua herança. A generosidade é uma graça. Isto faltava à igreja da Macedônia, diga a palavra. E eu quero terminar hoje com Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, que mostra quem é os filhos de Abraão e que promessa está sobre os filhos de Abraão por causa da generosidade. Diga assim a palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio e não temerei o que me poderá fazer o homem. Então, o generoso tem esta promessa de Deus, nunca nos deixa e nem nos abandona. Mas a palavra diz que nós temos que viver uma vida contente, é o próximo tema, contente com as coisas que nós temos. E nós vamos saber nos próximos temas o que é que nós temos. A palavra diz que o Senhor, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, não existe ricos ou pobres, todos são filhos de Abraão, todos são prósperos e todos têm que ter manifestado em suas vidas esta graça, a graça da generosidade, pois é ela que nos faz prosperar, é ela que nos faz liberais para abençoar vidas e sermos abençoados. Dízimo na igreja, mas a generosidade recai sobre todos os salvos, os que estão em Cristo. Pratique a generosidade e você vai ver a prosperidade de uma forma superabundante, como disse Paulo, superabundou na generosidade. É uma graça, e esta graça muitas das vezes está impedida em igreja e ministério por causa da avareza em nome de Deus. Cuidado. Dízimo, sim, também faz parte da vida dos filhos de Abraão. Com entendimento, que eu tenho uma congregação, que eu dou despejo, eu dou meu dízimo. Mas eu sou generoso, dentro da igreja e fora da igreja, principalmente abençoando vidas de homens e mulheres de Deus. Viúva, órfãos e necessitados. A generosidade cumpre as necessidades dos santos. Quanto a mais, continue orando pela minha vida, pelo ministério. E para o próximo tema aí, para que Deus fale a respeito, Deus, do contentamento. Desde já, a todos, um dia abençoado, cheio da graça de Deus, principalmente a graça da generosidade. A todos, graça e paz.